Fala pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Maza. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre uma série onde eu vou chegar ao rank Arceus usando o deck que eu montei pra jogar competitivamente, que é o deck do Miraidon. Hoje foi o começo da nova temporada, Evoluções Prismáticas, 3, 4 partidas, uma delas inclusive foi com o deck do Charizard, comprei o pré-com recentemente. O resto das partidas foi todas com o deck do Miraidon, esse querido aqui. Acho que hoje, pra gente começar, eu vou primeiro explicar aqui qual que é a proposta do deck. Então, essa aqui é a terceira versão do deck, já começando pelo o deck do Miraidon é um deck turbo, então onde a gente vai tentar pegar dois prêmios o mais rápido possível, independente se o Pokémon do oponente for um Pokémon de um prêmio só ou de dois prêmios, a gente sempre vai querer pegar dois prêmios. E como que a gente vai fazer isso? O Lumineon é um Pokémon de suporte, ele tem a habilidade Sinal Luminoso e é só por isso que ele está aqui. Quando você jogar um Pokémon da sua mão para o banco desse turno, você poderá procurar uma carta de apoiador no seu baralho, revelá-la e colocá-la na sua mão, em seguida embaralhe seu baralho. O único defeito dele é quando ele é o seu único Pokémon básico na sua mão no começo do jogo, porque ele começa no campo ativo e ele não tem como você usar a habilidade. Pode acontecer também da gente jogar errado e a gente trazer ele com uma bola de ninja e traz o Pokémon direto pro banco. Para você ativar a habilidade dele, você precisa jogar ele da sua mão. Ele é bom porque a gente pega qualquer apoiador do nosso deck. Aqui temos o pacote férreo, ele só tá aqui também pela habilidade dele. Uma vez durante seu turno, se esse Pokémon estiver no seu banco, você pode mandar o Pokémon ativo do seu oponente para o banco. Se você fizer isso, descarte esse Pokémon e todas as cartas ligadas a ele. É muito importante ler essa parte aqui. O seu oponente escolhe o novo Pokémon ativo. Ele é muito diferente de um Ordens da Chefia, por exemplo, né? O boss. Nós escolhemos o Pokémon que o oponente vai trazer pra frente. Nesse caso aqui, a gente só tira o Pokémon da frente dele, ele mesmo coloca outro Pokémon ativo. O que é ruim caso o Pokémon dele seja um Pokémon com uma vida muito alta, por exemplo, um Charizard, uma Gardevoir, um Dragapult, um Pokémon que a gente não vai ter como matar em um hit só, e aí ele tem a outro, né? E aí ele troca e fica elas por elas. Esse daqui serve pra você usar numa situação de clutch, sabe? Quando você tá numa situação encurralado, na teoria, e você tem como trocar por um Pokémon do banco dele sem usar um boss. Você já usou um apoiador naquele turno, né? Então na teoria você não teria outro boss pra usar, você pode usar pacote férreo. Aqui temos o Magnemite junto com o Magneton. O Magnemite, é importante ressaltar, é um Magnemite de 60 de HP. Ele não pode ser nocauteado pelo Dusclops, né? Então ele vai ficar com 10 de vida e ele não morre nessa habilidade. Ele evolui pro Magneton, que essa arte aqui também é a arte promo, né? Como você pode ver aqui embaixo, da promo da Elite Trainer Box. E ela tem a habilidade Descarga Super Voltaica. Uma vez durante seu turno, você poderá ligar até 3 energias básicas da sua pilha de descarte aos seus Pokémons elétricos, como desejar. Se você usar essa habilidade, esse Pokémon será nocauteado. Esse Pokémon também, ele não ataca, ele só tá aqui exclusivamente pela habilidade. E o que pode parecer ruim de princípio é que ele é nocauteado, né? Quando fala que o Pokémon é nocauteado, diferentemente do pacote férreo, ele é descartado, né? No caso do Magneton, ele é nocauteado, então o nosso oponente vai obrigatoriamente pegar um prêmio pelo fato da gente usar dessa habilidade. Só que a gente vai ligar 3 energias diretamente em qualquer Pokémon que a gente queira, sem gastar a energia do turno. A gente pode ligar uma energia da mão do Pokémon por turno, né? Aqui nós temos um dos maiores atacantes e melhores cartas desse deck, que é o Iron Hands, né? O Mãos Férreas. Quase sempre vai usar o Gratiluz, nocautear o Pokémon do oponente com um ataque só, esse de 120, e pegar um prêmio a mais. Essa carta é muito boa, porque a gente pode usar, por exemplo, um Pokémon básico, né, que o oponente esteja na frente. Então no caso de um Charizard, um Charmander, um PJ, no caso de uma Gardevoir, uma Ralts, um Munkidori, o Drifloon, um Galdabrava, esqueci o nome dele em português, o Juba Sopro, todos eles são nocauteados por esse golpe, são Pokémons básicos e você, por consequência, pega 2 prêmios. Uma jogada muito interessante que dá pra se fazer é usar um boss pra você conseguir trazer um dos Pokémons do seu oponente pra frente e você pegar um Pokémon V ou um Pokémon EX que tenha fraqueza a tipo elétrico. E se ele for um Pokémon com uma vida relativamente baixa, consegue derrotar esse Pokémon apenas com o Gratiluz, que é o caso do Lumineon que a gente falou.
Como o Lumineon é uma carta de suporte, ele tá em quase todos os decks, ele é um ponto fraco muito bom pra gente explorar com esse deck. Em uma jogada, por exemplo, pelo fato dele ser um Pokémon V, a gente consegue ler aqui a caixa de regra. Quando esse Pokémon V foi nocauteado, seu oponente pega 2 cartas de prêmio. Ele vai tomar 240, né, derrota ele com folga, e a gente pega 3 prêmios em uma play só. É muito muito bom pra finalizar jogo, ou então pra abrir o jogo com uma boa vantagem. Aqui temos o Miraidon, é muito legal ver o jeito que o Miraidon abastece o banco e ele é um batedor muito forte. Bater 220 nocauteia a maior parte dos Pokémons EX, como vocês podem ver aqui. 230, 220, 200, 200, 210, 180, 210, 160, 170. São Pokémons que, por mais que sejam Pokémons EX ou Pokémons V, eles têm uma vida baixa. Então o Miraidon ele tem a habilidade de unidade Tandem, que é uma vez durante o seu turno você pode procurar por 2 Pokémons básicos elétricos no seu baralho e colocá-los no seu banco. Em seguida embaralha o seu baralho, né? Então isso é muito legal, você consegue encher o banco muito rápido. O jeito que o deck está construído, quase sempre você consegue pegar um Miraidon no turno 1. Aqui nós temos o Pikachu. Esse Pikachu ele tá aqui por 2 coisas, né? Uma para ativar o nosso ginásio, que é o abismo da área 0, por conta da habilidade dele, Coração Obstinado. Se esse Pokémon estiver com um ponto de saúde cheio e ele estiver prestes a ser nocauteado pelo dano de um ataque, ele não será nocauteado, e o ponto de saúde restante dele será 10. Então, não importa o dano que for, se ele tiver com a vida cheia e esse dano for 200, 210, 500, 1 milhão, ele volta a ter 10 de vida. Atualmente, do jeito que o meta tá, quase nunca essa habilidade funciona do jeito que ela deveria, né? A gente precisa dar uma sorte, ficar de olho na pilha de descarte do nosso oponente, justamente para que ele não consiga anular essa habilidade. Aqui nós temos o Raichu, né? Ele voltou pro deck do Miraidon, né? A primeira versão que eu tinha do deck do Miraidon não tinha Raichu. O deck ele tinha perdido uma forma consistente de voltar energia para o campo da pilha de descarte quando tinha saído a Flaaffy. Então agora que a gente tem o Magneton, ele volta 3 energias da pilha de descarte, Corvara e uma Maca Noturna, então agora o Raichu ele virou um dos maiores batedores desse deck. Ele tem a primeira habilidade dele, Carga Veloz. Se você for primeiro, você poderá usar esse ataque no seu primeiro turno. Procure por uma carta de energia elétrica do seu baralho, ligue a esse Pokémon e em seguida embaralhe seu baralho. Não é por isso que ele tá aqui, ele tá aqui pelo segundo ataque dele, que é o Faísca Dinâmica. Você pode descartar qualquer quantidade de energia dos seus Pokémon. Esse ataque causa 60 pontos de dano para cada carta descartada dessa forma. Então você pode descartar tanto energia normal, energia básica, quanto energia especial, né? Não é o ideal, mas se tiver numa necessidade, né? O Raichu ele precisa das nossas energias para nós descartarmos essas energias. Ele pode ser utilizado a melhor forma de utilizar ele é a forma Ultimate, digamos assim, né? A forma mais utópica de usar essa carta é para derrotar o último Pokémon do nosso adversário, né? Então o Pokémon mais forte, o maior Pokémon que o nosso adversário tiver. É muito fácil da gente conseguir fazer um Raichu surpresa, né? Como o Miraidon consegue trazer do deck pro banco e a gente tem uma certa facilidade de pegar energia, de voltar, surgir energia do deck e abastecer os nossos Pokémon, é muito bom a gente conseguir fazer um Raichu surpresa. O Raikou é um outro excelente batedor aqui do deck, né? Ele tem 200 de HP só, é baixo, ele tem habilidade ligeirinho, então uma vez durante o seu turno, se esse Pokémon estiver no campo ativo, você poderá comprar uma carta. E o golpe dele, Cante Relampejante, é excelente. Ele bate 20 pontos, mais 20 para cada Pokémon no banco, seus e do oponente. Esse ataque ele pode chegar até 300 e tanto de dano, mas isso é extremamente raro de acontecer. Normalmente a gente consegue lotar o nosso banco com 8, e pode contar uma média ali de 3 a 4 Pokémon no banco do oponente. O mais importante é a gente ter a noção de que ele também é um Pokémon bom para ser um Pokémon surpresa. Idealmente o nosso Raikou, o nosso Raichu, até o segundo Iron Hands que a gente joga no deck, idealmente eles vão ser Pokémon surpresa. Não temos nenhum atacante muito proeminente no banco, a gente surge com um deles para bater e possivelmente fechar o jogo, né? A Latias ela tá aqui, assim como muitos dos nossos Pokémons, exclusivamente pela habilidade, né? Seus Pokémons básicos em jogo não tem custo de recurso. Você pode pensar, poxa, mas
Quais são os nossos pokémons básicos? Todos os nossos pokémons, exceto o Magneton, são básicos. São Illuminum, Pacote Fred, Magnemite, Iron Hand, Miraidon, Pikachu, Raichu, Raikou, próprio Latias, Mew e o Ferengit e Squawkabilly. A Latias, com essa habilidade dela, ela permite que a gente consiga não ter problema em qual Pokémon a gente vai deixar na frente. Quando o deck é um deck muito agressivo e ele consegue, assim como a nossa proposta, escolher em quem ele vai bater, ele não vai bater só no Pokémon que está na frente, normalmente as pessoas costumam mirar na Latias e tirar ela primeiro também. Uma sugestão que eu dou quando for usar o deck, o jogador tire a Latias de campo, a gente ainda tem o Skate de resgate para tornar um dos nossos Pokémons com um recuo gratuito, tá bom? Porque a maior parte dos nossos Pokémons tem apenas um custo de recuo. Seguindo aqui, a gente tem o Mew, ele tem a habilidade Recomeçar. Uma vez durante o seu turno, você poderá comprar cartas até ter 3 cartas na mão. Essa habilidade é uma habilidade excelente, vide que a gente não tem muitas coisas de comprar cartas nesse deck, a gente não usa ele de caminhada, e a gente não vai ter muitas formas de comprar carta, a não ser pelo Mew, pelo Raikou, que é a habilidade do Gerin, e o Fezandipit também é um Pokémon de suporte. Uma vez durante o seu turno, se um dos seus Pokémons tiver sido nocauteado durante o último turno do seu oponente, você poderá comprar 3 cartas, e você não pode usar a habilidade Ser do Roteiro, mais de uma habilidade Ser do Roteiro por turno. Tanto ele quanto o Mew, nós não vamos usar para atacar. O Squawkabilly. O Squawkabilly, ele também é um padrão para decks turbo, né? Então decks que querem renovar a mão o mais rápido possível, usar aquilo da mão que interessa e descartar para comprar uma nova mão para usar mais recursos, né? Pela habilidade que é Grasnar e Aproveitar. Uma vez durante o seu primeiro turno, você poderá descartar sua mão e comprar 6 cartas. Você não pode usar mais de uma habilidade de Grasnar e Aproveitar durante o seu turno. Ele também é um uso limitadíssimo, né? Caso a gente prizeie ele, como a gente só tem um no deck, acabou, né? A gente não vai conseguir usar essa habilidade. Em algumas situações eu prefiro pegar ele no primeiro turno do que pegar o Miraidon para usar a habilidade dele, depois pegar o Miraidon, dependendo de como que vem a minha mão, pra abastecer um Iron Hands e tentar correr atrás de um Dom no turno 2. Então a gente vai falar dos nossos itens, né? Bola de ninho, padrão. A gente usa 4 no deck, uma bola pesada de Hisui, uma caixa secreta que é o Ace Spec desse deck. A caixa secreta, ela já me salvou diversas vezes, principalmente pelo fato de pegar um item, uma ferramenta, um apoiador e um estádio. O estádio é a parte mais importante aqui, é uma das coisas que eu mais sinto falta de conseguir buscar, né? Como a gente joga com 4 Arven, a caixa secreta é uma carta que dá uma folga muito grande pra gente. Principalmente se a gente usou o primeiro Miraidon pra pegar, por exemplo, um Miraidon e um Pikachu. Então a gente conseguir pegar o estádio pra jogar o estádio e já usar o segundo Miraidon pra continuar crescendo o nosso banco, né? É muito, muito bom. Principalmente se o Raikou, a gente quiser que o Raikou bata, dá um dano muito alto, a gente tem essa possibilidade. Aqui eu diria o principal item desse nosso deck, né? O gerador elétrico. Ele tem a habilidade, olhe 5 cartas do topo do seu baralho, liga até 2 cartas de energia elétricas básicas que encontrar os seus pokémons elétricos no banco, como desejar, e embaralhe as outras cartas de volta no seu baralho. Como ele energiza os pokémons no banco, é aqui que entra aquilo que eu tinha comentado, a habilidade da Lariu, que também não tem custo de recuo, pra gente deixar sempre um Pokémon ativo e ir preparando os demais Pokémons do banco, né? Uma coisa muito dura, essa é a única parte que conta com um pouco de sorte, né? A gente pode filtrar muito o deck. Se você fizer a habilidade do Squawk, você fizer a compra do Mew, se você fizer uma compra do Raikou, por exemplo, você consegue filtrar, tirar muitas cartas do deck antes de olhar essas 5 cartas para pegar as energias. Pode ser que você dê azar e compre energias, pode ser que você dê azar e quando você jogar o gerador não venha energia. Isso é a pior coisa que pode acontecer, não vir energia. Quando vem pelo menos uma energia, a gente conta como um acerto. Aqui a gente tem a Maca Noturna, a gente pode usar para voltar uma energia ou um Pokémon do descarte para nossa mão. Você pode usar para voltar um Raikou, pode voltar para usar um Raichu ou até um Pikachu, caso o Pikachu seja nocauteado, pra gente conseguir voltar a usar o estádio de novo, né? Mas principalmente eu acho que o foco da Maca é voltar o Raikou, né? Porque como ele é um batedor e ele consegue bater muito forte, o pegador de contra-ataque, ele tá aqui principalmente caso a gente não consiga, por qualquer motivo, a gente tenha começado atrás, ou se for uma escolha nossa. Uma excelente play que dá pra fazer, a gente tem uma mão cheia de energia. A gente descartar essas energias, por exemplo, com a carta secreta, uma Ultra Bola, para que as energias vão pro descarte. A gente já tendo preparado o Magnemite no turno anterior, a gente consegue pegar o Magneton, usar a habilidade do Magneton e abastecer o nosso Iron Hand. Eu tô falando as coisas meio rápido, alguma dúvida, por favor, coloque aqui no comentário. Sacrificando o Magneton, abastecendo o Iron Hand, se
isso foi a primeira play que a gente conseguiu fazer, o nosso oponente vai pegar um prêmio, ele vai estar na nossa frente. Então a gente consegue usar o Counter Catcher, trazer o Pokémon que a gente quer bater. O deck do Miraidon a gente tem que bater onde a gente precisa bater e onde a gente quer bater. Esse é um dos motivos pelo qual a gente usa um pegador de contra-ataque aqui. A Super Vara, ela tá aqui caso a gente já tenha usado, por exemplo, o Magneton, a gente já tenha gasto energia, já tenham sido derrotados muito dos nossos Pokémons, né? Então pra gente voltar alguma coisa importante pro nosso deck. A Ultra Bola também tá aqui pra gente buscar qualquer Pokémon que a gente usa 3 no deck. 2 Abismos da área 0, 4 Arvens pra gente buscar as ferramentas e itens. Lembrando que apoiador é só um por turno, né? Então a gente tem que controlar muito bem quando a gente vai pegar itens e quando a gente vai usar a ordem de chefia pra gente conseguir trazer um Pokémon do banco pro ativo, pra gente conseguir nocautear esse Pokémon. Aqui a gente tem a ferramenta mais legal desse deck, que é a Pedra Selada Florestal, que ela pode ser equipada em um Pokémon V, e se ela for equipada em um Pokémon V, a gente pode usar a habilidade Alquimia Astral. Durante o seu turno, você poderá procurar uma carta no seu baralho e colocá-la na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho. Você não pode usar mais de um poder V-Astro por partida. Então, essa daqui é a habilidade V-Astro, né, ou Vastro, como eu gosto de chamar. Ela, novamente, ela vai ser uma habilidade clutch, né, ela vai ser uma habilidade que a gente pode usar muito pra gente se safar em algum momento que a gente tá sendo punido por algum erro, por uma misplay, ou então porque o deck do oponente tá simplesmente rodando muito, ou então ela pode ser utilizada de uma forma gananciosa, né. Eu acho que usar essa ferramenta de uma forma gananciosa numa situação onde o oponente, o fato do nosso deck ser um deck turbo, né, a ideia é que ele rode muito mais rápido do que o deck do oponente. Então, a gente conseguir tirar benefício disso, uma situação, por exemplo, onde a gente está enfrentando um deck de Charizard. Se a gente está jogando em segundo, por exemplo, a gente tem uma opção, a gente já tem energia, por exemplo, o suficiente para eliminar um Pokémon do oponente, nada impede a gente de pegar a Pedra Selada, trazer, por exemplo, um Counter Catcher, ou então trazer um boss, pra gente trazer um Pokémon do oponente que a gente queira de fato bater, né, pra frente, porque é isso, o oponente ele raramente vai deixar o Pokémon que nós queremos na frente, né, principalmente se for um Pokémon V, se for um Pokémon que vai dar 2 prêmios pra gente, se for um Pokémon que ele precisa para continuar o jogo dele. Então no caso de um Charizard, o próprio Charmander, um PJ, se for um deck de Dragapult, os Dripples, os Dracloaks, uma Gardevoir, ela vai 100% tentar proteger as Kirlias dela, e assim vai, né, um deck de Cerulege agora que tá rodando, o deck de Cerulege vai querer proteger os Charcadet dele, e assim vai. É sempre bom a gente ter essa noção, conhecer não só o nosso deck, mas conhecer pelo menos um pouquinho de como que o deck do oponente funciona, ajuda muito a gente na hora de saber o que a gente precisa fazer contra eles, né. Aqui a gente tem o Pingente da Bravura, o Pokémon básico ao qual essa carta está ligada recebe 50 pontos de saúde a mais. Isso impede, por exemplo, que o nosso Iron Hands proteja o Iron Hands de um ataque dele, por exemplo, né? E assim permite com que a gente consiga usar um boss e ainda assim pegar mais 2 prêmios, né? Na realidade, essa pedra, o Pingente, ele protege qualquer Pokémon do nosso deck, mas ele vai ser principalmente colocado no Iron Hands, no Miraidon. Em seguida, a gente vai ter o Skate de Resgate, né, que eu já leve comentadinha, mas ele vai reduzir em 1 energia o custo de recuo dos nossos Pokémon. Então isso é muito bom pra gente ter, por exemplo, um Miraidon que recue de graça. Então caso a gente tenha um Pokémon nocauteado, a gente sobe qualquer Pokémon de recuo grátis, pra depois a gente conseguir abastecer o nosso Pokémon atacante no banco por conta do gerador, trocar o atacante sem ter nenhum custo de recuo, sem deixar nenhuma energia. Chegando no final, a gente já tem uma energia turbo dupla, nós temos também 15 energias básicas. A energia turbo dupla, ela vai dar 2 energias quaisquer, mas ela reduz em 20 pontos o ataque do nosso Pokémon. Ela é excelente, por exemplo, pra gente abastecer o nosso primeiro Hands. Precisa 2 energias de choque nele e uma dupla, ele já consegue bater a 100 pontos no Gratiluz. O que para um ataque, basicamente qualquer Pokémon básico já vai morrer aqui com esses 100 pontos de dano dele, né? Pro primeiro Iron Hands, a gente consegue usar a Pedra Selada e pegar essa energia turbo dupla. E eu dei toda essa explicação aqui do deck, porque na última temporada, na última season, eu cheguei aqui no ranking de Arceus. Então, como que funciona os rankings do Pokémon? Esses 3 rankings iniciais, eles são separados por Pokébolas, né? Então, essa listradinha aqui, azul e amarela, é a bola rápida, 3 rankings da Pokébola, 4 rankings, desculpa, 4 rankings aqui, grande bola, 4 da Ultra, 5 da Master Bola, e o último sendo a Liga Arceus. A Liga Arceus, você não sai dela, né, uma vez que você atinge, e você só fica brigando ali pra ver qual é a sua colocação dentro entre os melhores, né? Como ela mesmo diz, apenas os melhores treinadores do mundo chegam na Liga
Arceus. Na temporada passada, eu cheguei a pegar ranking Arceus com esse deck do Miraidon, e esse é o nosso objetivo. A ideia aqui é a gente fazer uma série de vídeos, ou mostrar essa evolução do deck, né, e até ir atualizando o deck conforme forem saindo novas cartas, né, porque hoje é o primeiro dia, como eu comentei, é o primeiro dia de evoluções prismáticas. Uma das cartas novas que a gente tem no deck, por exemplo, é esse Jolteon, né, você pode descartar até 2 energias básicas dos seus pokémons no banco, e essa causa 90 pontos de dano a mais para cada carta descartada dessa forma. Ele, por exemplo, seria um pokémon evolução, mas seria uma alternativa para a saída do Raichu. Então é isso, vamos ver, agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Se puder deixar um joinha, hypar aí, qualquer coisa aí, comentar pra ajudar. É nóis, muito obrigado e tchau.